como Deus está perto daqueles que o buscam, daqueles que precisam. Então, se você precisa do Senhor, Ele está perto. E a palavra de Deus diz em Isaías que a mão dele não está encolhida, os seus ouvidos não estão tapados, e eu complemento dizendo que os seus olhos não estão fechados, para que não possa te ver, te ouvir, te ajudar. Ele está aqui. Há um cântico que diz: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã. Tão certo como eu te falo. Todos vocês conhecem esse cântico? Vamos lá então? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nesta mesma certeza, vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: ainda a... Perdão, vocês podem colocar na NAA. Deixa eu explicar para a igreja. A versão bíblica oficial que nós usamos aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Mas os nossos professores, né, da escola bíblica, que cuida da área de ensino, eles usam a NVI. Né? Então, aí nós deixamos a mídia completamente perdido, né? Eles nunca sabem qual é a versão que nós vamos usar. Eu peço perdão e vamos recomeçar agora. Muito obrigado. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, aqui, a partir do 12. De novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro? Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Jesus proferiu estas palavras perto da caixa de oferta ou gasofilácio, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Meus irmãos, desde o início da humanidade, quando o mundo se perdeu, se nós formos lá para Gênesis capítulo 1, nós vamos observar que Deus criou o céu e a terra. As, as trevas estavam ali presentes, mas o Espírito Santo também estava ali sobre a face das águas, sobre as águas. E Deus, nesse processo de criação do mundo, ele diz: haja luz. Se nós formos observar o Evangelho de João,
ele vai dizer que foi ele que criou, todas as coisas foram criadas por ele, foram criadas para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vamos observar que desde o início Jesus é a luz que ilumina a escuridão. E nós vimos que por causa do pecado, o homem foi expulso da presença de Deus, ele foi tirado da luz e foi jogado nas trevas, porque o salário do pecado, e Deus, por causa da sua palavra, por causa da sua justiça, afasta o homem do jardim do Éden, e ele então começa a passar, a plantar, a colher, a viver debaixo de uma maldição. Mas mesmo lá no início de Gênesis, Deus já promete ao homem que ele vai livrar este homem da sua maldição. E no Novo Testamento, em Gálatas 3,13, nós vamos observar que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele nos resgatou desta maldição. Então, desde o início, nós vimos que nós vivíamos na luz. No Novo Testamento vai dizer, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós estamos vendo um texto onde as pessoas querem apagar a luz, onde as pessoas querem matar o dono da vida, a própria vida, onde as pessoas querem, com toda a força, acabar com a luz. Mas como eu disse domingo passado, eles estavam fazendo aquilo que fazia parte deles, porque eles não eram da luz. E a pessoa que não é da luz, não gosta, não quer, não tem prazer de viver na luz, porque o motivo da luz é revelar. E nós aprendemos que Jesus é a revelação do Pai. Então, quando nós vemos o versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus vai dizer que Ele é a luz, há algo mais do que simplesmente se pensar numa lamparina, se pensar numa... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Não é forno, não, esse negócio que brilha aqui. Isso, essa luminária, né? Eu estava pensando, tanta coisa, só me veio na cabeça lamparina, meu irmão. Né? Não é somente nisso, mas algo que revela, algo que muda, algo que transforma. Certa vez, há muito tempo atrás, eu assisti um filme onde as pessoas, eu não me lembro do enredo nada, mas estou lembrando dessa cena. Eles tinham que entrar numa caverna, numa gruta, em algum lugar lá debaixo da terra. E pelo estilo do filme, lá existiam monstros, né? Monstros que existiam lá dentro. E eles não sabiam como que poderiam vencer esses monstros. E de repente, quando um estava vindo, sem querer, ele aponta a lanterna em direção a esse monstro, ele salta, e eles descobrem que eles que vivem na escuridão, eles odiavam, eles não suportavam a luz. Não deu outra. Acenderam fogueira, fizeram tudo e no final do filme estavam quase todos vivos. Quase todos, né? E o que eu lembrei é que quem vive na treva não gosta de luz. E ele vai dizer aqui, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Desde o início já se pensava, já se lutava contra isto. Vocês devem lembrar, lá pelo século XVIII, o início de um pensamento
chamado iluminismo, eles chegaram a uma grande conclusão. O conhecimento vai arrebentar. Todas essas desgraças que vivemos, todas as coisas que dão errado, é porque as pessoas não têm conhecimento. Então nós vamos estudar, nós vamos trabalhar com a razão, nós vamos ser detentores da sabedoria e todos os problemas serão solucionados. Estaremos por cima de todos. E foi nesta época onde apareceram as grandes enciclopédias. O grande problema é que a própria história lança uma pá de areia, de cal, de qualquer coisa, em cima desta ideia. Porque no século XIX, os grandes impérios como China, Espanha, e outros grandes impérios são destruídos. Todos esses que vivem a razão, a sabedoria e pensavam, criam que era a solução para os seus problemas, eles foram destruídos. No século XX, acontecem as duas grandes guerras mundiais. No século XXI, as coisas não mudam. Neste momento, existem mais de 100 guerras acontecendo no mundo. Hoje, existem 8 principais guerras acontecendo no mundo. Mais ou menos 9 milhões de crianças morrem de fome por ano no mundo. 9 milhões de crianças morrem de fome no mundo. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Mas o que Jesus está dizendo é que aqueles que me seguem não andará em trevas. O que Jesus está dizendo que eu sou a solução, eu sou o que você precisa para viver. Jesus é a mulher, é o Deus que perdoa a mulher samaritana. Jesus é o Deus que perdoa aquela mulher adúltera que vimos domingo passado. Jesus é o Deus que fala para aquele baixinho lá em cima daquela árvore: desce daí, menino, que hoje convém pousar na sua casa. Jesus é o Deus que fala para um cobrador de impostos. Aliás, faz o favor, alcança a minha água. Olha, obrigado. Mas você pode trazer mesmo assim? Obrigado, João. Muito obrigado. Isso aqui é só para dizer que eu estou trazendo garrafinha, viu, irmão? Vou fazer propaganda aqui. Jesus é o Deus que transforma um pecador iletrado em um dos maiores escritores da Bíblia. Jesus é o Deus que transforma um assassino, um perseguidor de cristãos, em um dos maiores missionários da história. Eu estou falando de Saulo e o apóstolo Paulo. Este é o Deus presente que nós cantamos, que está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo. É esse o Jesus presente aqui. Agora pensemos, irmãos, no coração daquela mulher no poço de Jacó. Não se preocupe, eu não vou pedir para cantar Tu És, tá? Só estou citando. Pense no coração daquela mulher adúltera, no meio de todos aqueles homens que vimos. Pense no coração de tantas outras pessoas ao longo da história. Mas pense também como tantas pessoas hoje não sabem quem são, não sabem de onde vieram e não sabem para onde vão. A maioria das pessoas não tem medo da morte. O medo é porque não sabem para onde vão. Não sabem o que vai acontecer
o que está acontecendo, o que acontece do outro lado da porta. Este é o grande problema. Este é o grande medo da humanidade. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem segue Jesus não estará perdido. Quem segue Jesus vai tomar as melhores decisões. Quem segue Jesus vai ter a paz que excede toda a compreensão humana. Quando nós pensamos nisto, nós pensamos assim: mas eu sigo Jesus, eu tenho ido à igreja, eu tenho pedido Deus direção, e as coisas na minha vida não dão certo. Irmãos, sempre quando falamos de Jesus, falamos do que Jesus pode fazer, eu tenho que ter uma coisa em mente, que chama consequência. As decisões que você tomou sem Jesus, essas consequências são tuas, não são de Deus. Ah, pastor, significa que então não vai resolver nada eu entregar minha vida para Jesus? Não vai resolver nada, então Jesus agora é ser Senhor e Salvador da minha vida? Sim. Jesus é a luz, Ele vai iluminar a sua mente e o seu coração para você assumir as suas responsabilidades e fazer o que precisa ser feito. Jesus não vai tirar de vocês a responsabilidade. Mas Ele diz: eu estarei com você todos os dias. As crianças, é interessante que as crianças parecem que tem medo do escuro, né? Mas por que elas então andam no escuro de mão dada com o papai ou com a mamãe? Então será que é do escuro que elas têm medo? Ou de estarem sozinhas no escuro? Não é a questão somente de estar ou não escuro. É o fato dela estar sozinha. Sabe aquela história? Eu tenho que ir em tal lugar. Vai comigo porque eu tenho medo? Calma aí, se eu estiver com você, então você não vai ter medo? Notou que a dificuldade é andar sozinho? E Jesus diz: eu nunca mais vou deixar você sozinho, sozinha. Eu não te deixarei só. Pode uma mãe esquecer um filho que amamenta? Aí ele diz: não, mas mesmo que ela esqueça, eu nunca vou me esquecer de você, eu nunca vou deixar você sozinho. E este desejo de Deus expresso em Jesus, que revela seu Pai, ele é tão grande que para garantir a luz, para garantir a vida, Ele morre em nosso lugar. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus, em Cristo Jesus. E é isso que ele está dizendo aqui, que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a solução. A Bíblia inteira fala sobre isso. Tem um texto que vai dizer, o salmista ele vai dizer: eu anseio por ti, mais do que o guarda anseia o raiar, o nascer do sol. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sempre à noite, tem um texto que vai dizer que aqueles que vão fazer as coisas erradas, aqueles que vivem sem Deus, essas pessoas na Bíblia são chamadas de pessoas da noite, pessoas da escuridão. É interessante, ele vem dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou o que você precisa. Enquanto você estiver comigo, não haverá surpresa, porque eu cuidarei de você. Mas as pessoas aqui estão nem aí com Jesus.
Não estão nem aí se ele é luz ou se não é. No versículo 2, ele vai dizer, no 13, ele vai dizer: então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo? Você fica aí falando. Ele diz: calma lá, eu não estou sozinho. Eu não estou dando testemunho de mim mesmo. Eu estou falando e meu Pai está falando de mim também. Eu e meu Pai somos um. E ele diz: na lei de vocês diz que dois testemunhos, o testemunho de duas pessoas são verdadeiros. E eu e o meu Pai estamos falando a mesma coisa. Então aquele que está dizendo que vai cuidar de você é o mesmo Deus que criou o céu e a terra. Queridos, eu estava no PGM, no pequeno grupo multiplicador, semana passada, se não me falha a memória. Eu creio que foi na outra semana, porque eu citei esse mesmo exemplo domingo passado, sobre como estudamos a Bíblia. Há uma grande dificuldade de estudarmos a Bíblia, porque há uma grande dificuldade de crermos o que está escrito na Bíblia. Quando a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu continuo trabalhando, me matando de trabalhar. Eu continuo ausente de casa. Eu continuo sem saber o que fazer para comprar. A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu penso assim, mas vai que dá alguma coisa errada. É muita gente para Deus tomar conta, né? Em casa só 3, 4 já, né? Já não aguento. Imagina bilhões de pessoas. Há uma grande dificuldade de crermos. Nós estudamos, nós vemos na Bíblia que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas nós ainda insistimos em sacrificar, insistimos em fazer porque eu quero agradar a Deus, e nem sempre eu procuro em Deus saber qual é a vontade dEle para a minha vida. E agora quando esses chegam para Jesus e falam: você dá testemunho de você mesmo, você sozinho? Ele disse: não, eu e o Pai somos um. E é nós que vamos cuidar destas vidas. Por isso ele vai dizer assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia também em mim. Sabe, Janaína, na casa de meu pai, está assim de casa lá, ó. E uma é sua, uma é minha, tem uma para cada um. Ele diz: se não fosse assim, eu lhe teria dito. E tem mais, Gabi, eu vou preparar lugar. E agora vem um que é para ser alegria, mas uns falam assim: eita glória. Né, eu disse: e quando estiver pronto, eu vou voltar e vou buscar, e vou te levar, para que onde eu estiver, você possa estar também. Agora, se eu perguntar aqui: quem quer estar com Jesus no céu? Aí eu vou ver um amém assim, né, que vai mexer as paredes, né? Quem quer ir hoje? Aquele silêncio, né, aquele negócio. Sem pressa, Deus, sem pressa. Minha casa está preparada, então, né? Há uma dificuldade quando nós estudamos a Bíblia, de crermos exatamente no que está escrito. E esta é a dificuldade daquelas pessoas. Jesus está dizendo, lá no versículo, eu quero caminhar para o fim. Jesus está dizendo: eu não falo de mim mesmo, eu estou falando de mim, estou falando de Deus. Eu estou aqui para revelar a vocês quem é o Pai. Eu estou aqui para dizer que eu vim para buscar os perdidos. Eu vim para salvar os perdidos. Eu vim para curar os doentes. Eu vim para abrir os olhos aos cegos. Tudo isso é luz. Tudo isso é iluminar.
Tudo isso é mostrar. A pergunta nesta noite é o seguinte: como está a sua vida com Jesus? Eu quero dizer uma coisa: Jesus é a revelação do Pai. E nós sabemos disso porque a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz muitas outras coisas. Inclusive como um filho do Pai deve andar. Como um filho do Pai deve falar. Que tipo de vocabulário ele deve usar. Ele orienta através de como se vestir, como andar, como se comportar. Quando nós lemos que Jesus é a luz, quando nós lemos que Ele está revelando, Ele não é somente Ele está falando assim, ó, eu sou Jesus, prazer, Deus e eu somos um, nós estamos aqui, nós vamos salvar aqueles que creem em mim. Não, Ele está aqui chamando um novo pessoas para compor um novo povo, uma nova nação. E esse novo povo será constituído de pessoas que nasceram de novo. E as pessoas que nasceram de novo, primeiro, elas tiveram que morrer. Elas morreram para o mundo. Esta é a informação que Jesus está trazendo. Elas morrem para o mundo. Elas morrem para os seus pensamentos de antigamente. Elas se afastam de tudo aquilo que as afastava de Deus. E agora eles fazem parte do corpo de Cristo, no qual Cristo chama isso de igreja. Por isso nós nos reunimos um dia na semana para louvar, agradecer, glorificar a Deus por tudo aquilo que aconteceu durante a semana. Por isso que geralmente, antes do culto eu pergunto, você está feliz? A semana foi boa? Por quê? Nós estamos aqui para glorificar. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tive essa luta? Tive. Venci um pouco. O resto vou vencer semana que vem. Porque eu sei que o Senhor está comigo. E contigo, Deus, eu ando pelo deserto. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que eu vou ter que lutar. Às vezes eu vou ter a impressão que eu estou perdendo. Às vezes eu vou ter a impressão que não existe luz no final do túnel. Mas eu descubro que a luz verdadeira está comigo. E aquele que está com Jesus não andará em trevas. Eu quero saber como que está a sua vida nesta noite. Como a sua vida está com Jesus. Como você tem andado. Como tem sido o seu relacionamento. Como tem tratado os seus medos. Nem sempre, o medo não é de todo ruim não, viu, irmão? Medo, às vezes, é um mecanismo que faz com que a gente não faça muita besteira na vida. Mas eu estou dizendo sobre essa coisa descontrolada que faz com que eu não consiga viver. Eu quero dizer que há solução para você. E esta luz, estou apresentando a você nesta noite. O grande problema é que se você permitir que essa luz entre em sua vida, vai revelar tudo. Você está disposta a isso? Se a luz entrar em sua vida, vai clarear e tudo que estava escondidinho lá dentro vai ser revelado. Mas eu só posso tratar aquilo que eu vejo. E quando isto for revelado, um por um será perdoado. E Deus diz que Ele vai perdoar e desse pecado Ele não vai se lembrar mais. Você vai morrer para tudo isso, agora seremos uma nova vida e viveremos para a glória, para a honra do nome de Deus. Eu quero estar orando por você nesta noite.
Eu quero estar colocando a sua vida. Eu quero pedir que o Ministério de Louvor possa subir. Eu quero estar colocando a minha e a sua vida diante do Senhor. Eu quero pedir para a mídia preparar, pode ser aquele mesmo louvor, gostei, para nós estarmos orando. Não sei o que você falou com Deus antes de vir à igreja nessa noite. Eu não sei qual foi a conversa que você teve com Deus, com o Espírito Santo antes de você vir. Mas uma coisa eu sei. Jesus estava olhando para você, o Espírito Santo estava sondando a sua mente, o seu coração. Um dos cânticos que o louvor cantou falava que ele nos conhecia ele nos conhecia antes mesmo de existirmos, antes mesmo de sermos formados. Esse cântico se referia ao Salmo 139, quando ele disse que os nossos ossos ainda não eram formados e a nossa história já estava escrito no livro da vida. Eu não sei se você tem vivido a história que Deus escreveu para você. Mas a palavra de Deus diz que o pensamento dele a nosso respeito é um pensamento de paz e não de guerra. É um pensamento de bem e não de mal. Ele disse que ele veio para te dar a paz. Ele veio para dar a você uma importância. O nosso valor agora é valor de sangue de Deus. Somos mais do que sangue azul. Nós somos compostos do sangue do Cordeiro de Deus. Eu peço que você feche os teus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. E é um momento onde eu peço sempre que você não se preocupe agora com a pessoa que está ao seu lado. Gostaria de chamar você para uma reflexão. Que como o salmista você possa dizer agora ao Espírito Santo: ó Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos perfeitos. De olhos fechados, faça essa oração, conversa com Deus, pergunta a Deus como está a sua vida, se há algo em sua vida que você precisa resolver, se há algo que você precisa decidir. Aquele que é a luz do mundo está aqui para revelar a você a solução para as suas angústias, para os seus problemas. Eu quero orar pela sua vida neste momento. E se tem alguém agora que está orando dizendo: Senhor, transforma a minha vida, Senhor, me ajuda nesta questão. Onde você está, com os teus olhos fechados mesmo, só levante a sua mão, para que eu saiba e eu possa estar orando por você neste momento. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Vamos estar orando ao Senhor. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Pai eterno, eu quero te louvar e te exaltar neste momento. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor revela em nós coisas que nem mesmo sabíamos, que achávamos que estávamos corretos, que achávamos que estávamos prontos para encontrarmos com o Senhor. Mas a tua luz mostra-nos onde precisamos mudar, e a tua luz diz que pode mudar para nós. Nós te glorificamos nesta noite, pelo mover do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor falou ao meu coração. E peço que o Senhor possa falar ao coração da igreja. Que o Senhor possa individualmente falar de acordo com a necessidade de cada um, Senhor.
eu quero te louvar e exaltar o teu santo e eterno nome. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar cantando ao Senhor. Vamos estar celebrando